Imagine viver em uma época onde não existiam bancos modernos, cartões de crédito ou investimentos digitais. Ainda assim, alguns povos construíram riquezas que atravessaram séculos e, até hoje, continuam sendo estudadas. Qual era o segredo deles? Como conseguiram acumular fortuna sem a tecnologia e os recursos que temos hoje? E, mais importante ainda, por que algumas dessas lições financeiras ainda fazem sentido, mesmo em um mundo completamente diferente? A resposta para essas perguntas pode ser a chave para transformar sua relação com o dinheiro. Ao longo da história, reis, mercadores e filósofos desenvolveram princípios econômicos que resistiram ao tempo. Enquanto muitos buscam o enriquecimento rápido e acabam falhando, aqueles que aplicam os fundamentos certos conseguem construir um legado de prosperidade duradoura. O maior erro que cometemos hoje é ignorar o passado. A cada nova década, surgem modas financeiras, esquemas de lucro fácil e ideias mirabolantes sobre dinheiro. Mas a verdade é que os princípios que realmente funcionam foram estabelecidos há milhares de anos, e quem souber aplicá-los terá uma vantagem sobre 99% das pessoas que ainda vivem presas em armadilhas financeiras. Você já se perguntou por que alguns impérios prosperaram por séculos, enquanto outros entraram em colapso? Por que algumas famílias mantêm sua riqueza através de gerações, enquanto outras perdem tudo em poucos anos? Existe um padrão que separa aqueles que apenas ganham dinheiro daqueles que realmente constroem uma base sólida para o futuro. Hoje, vamos explorar ensinamentos retirados de textos antigos, princípios seguidos por civilizações prósperas e estratégias que ainda fazem sentido nos dias de hoje. E no final deste vídeo, vou revelar uma informação transformadora, um segredo que tem sido usado por sábios e visionários ao longo da história para garantir a verdadeira segurança financeira. Algo que poucos conhecem, mas que pode fazer toda a diferença na sua jornada rumo à prosperidade. Se você quer descobrir como os grandes mestres do passado administravam suas riquezas e como isso pode ser aplicado na sua vida hoje, então fique comigo até o final. O que você vai ouvir aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga o dinheiro. Seja bem-vindo ao canal Provérbios da Riqueza. Aqui, exploramos os segredos financeiros que atravessaram os séculos e trazemos o melhor do conhecimento antigo para o mundo moderno. Agora, vamos mergulhar fundo nessas lições milenares e entender por que elas continuam tão poderosas nos dias de hoje. Ao longo da história, algumas pessoas e civilizações não apenas construíram riquezas, mas conseguiram mantê-las por gerações. Como isso foi possível? O que esses povos e grandes mentes fizeram que os diferenciou dos outros? Hoje, vivemos em um mundo de investimentos rápidos, promessas de dinheiro fácil e instabilidade econômica, mas, quando analisamos o passado, percebemos que as regras básicas da prosperidade são as mesmas há milhares de anos. Se olharmos para civilizações antigas como os egípcios, os romanos e os chineses, encontramos princípios financeiros que foram fundamentais para o sucesso desses povos. Por exemplo, os romanos tinham um conceito chamado patrimônio familiar. Eles acreditavam que a riqueza deveria ser preservada e multiplicada para as próximas gerações, o que os levava a investir em terras, metais preciosos e educação financeira dentro das próprias famílias. Um exemplo moderno disso é a família Rothschild. Começando no século XVIII, eles construíram um império financeiro baseado em princípios sólidos, diversificação, proteção patrimonial e estratégias de longo prazo. Esses mesmos princípios eram aplicados por comerciantes fenícios e impérios comerciais da Ásia. O historiador Niall Ferguson, em seu livro A Ascensão do Dinheiro, explica como os judeus da Idade Média foram pioneiros em práticas financeiras que são usadas até hoje, como contratos financeiros sofisticados e redes de informação econômica. Esses conhecimentos foram passados de geração em geração e ajudaram comunidades inteiras a prosperarem mesmo diante de crises. No mundo moderno, a mentalidade financeira mudou drasticamente. Hoje, a ideia de construir riqueza a longo prazo foi substituída pela pressa do enriquecimento rápido. Redes sociais, notícias e influenciadores promovem a ideia de que é possível ficar rico do dia para a noite, mas a história mostra que esse tipo de pensamento é perigoso. Um exemplo claro disso é a bolha das criptomoedas. Enquanto muitos ganharam dinheiro rapidamente,
outros perderam fortunas inteiras por falta de conhecimento financeiro e planejamento. A época das bolhas especulativas não é nova. Nos anos 1600, a chamada tulipomania fez holandeses investirem todas as suas economias em bulbos de tulipa, que, um dia, simplesmente perderam valor. O mesmo aconteceu na crise de 1929 e na bolha das .com em 2000. Mas por que essas lições antigas ainda fazem sentido? Porque elas se baseiam em princípios eternos. O valor da paciência e do tempo no crescimento do dinheiro. A importância da diversificação de investimentos. O poder do conhecimento e da educação financeira. A prática da frugalidade e do controle financeiro. Nos dias de hoje, grandes investidores como Warren Buffett aplicam princípios semelhantes aos que foram usados pelos antigos. Ele não busca ganhos rápidos, mas investe em empresas sólidas, com base em análises profundas e paciência. No Brasil, Jorge Paulo Lemann também construiu sua fortuna, seguindo estratégias de longo prazo e gestão eficiente. Se você quer aprender como aplicar essas lições na sua vida, fique comigo, porque nos próximos minutos, vamos explorar um segredo financeiro milenar que poucas pessoas conhecem e que pode transformar sua forma de construir riqueza. Desde os tempos antigos, a riqueza sempre foi um tema central na sociedade. Reis, filósofos e mercadores entenderam que acumular dinheiro não era apenas uma questão de sorte, mas sim de estratégia, disciplina e planejamento. E é exatamente isso que veremos nos próximos minutos, como os princípios financeiros extraídos da história ainda podem transformar nossas vidas hoje. Se olharmos para as civilizações antigas, perceberemos que todas as sociedades prósperas tinham um elemento em comum: planejamento financeiro de longo prazo. No Egito Antigo, por exemplo, o faraó e sua equipe de conselheiros tinham estratégias detalhadas para gerenciar colheitas e estoques de grãos. Havia uma reserva para anos de escassez, o que garantia que a população não passasse fome e que a economia continuasse funcionando. Um dos exemplos mais icônicos da importância da paciência na construção da riqueza vem do lendário investidor Warren Buffett. Ele costuma dizer que o mercado de ações é um mecanismo de transferência de dinheiro dos impacientes para os pacientes. Essa filosofia tem raízes profundas em ensinamentos antigos, como os de Confúcio, que enfatizava a importância da paciência e da perseverança para o sucesso. Nos dias de hoje, vemos o contrário acontecendo com frequência. A pressa por resultados imediatos faz com que muitas pessoas caiam em golpes financeiros e investimentos arriscados. Quantas histórias já ouvimos de pessoas que perderam tudo em esquemas fraudulentos? Recentemente, um estudo publicado pela Forbes mostrou que cerca de 70% dos ganhadores de loteria perdem todo o dinheiro em poucos anos. Isso acontece porque, sem planejamento e paciência, a riqueza não dura. Outro ponto essencial para a construção da riqueza ao longo do tempo é a disciplina financeira. Os estoicos, uma escola filosófica da Roma antiga, pregavam que o autocontrole era um dos maiores ativos de qualquer pessoa. Sêneca, um dos mais influentes pensadores estoicos, ensinava que a riqueza consiste não em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Essa ideia ressoa até hoje. Grandes investidores e empresários bem-sucedidos praticam a disciplina financeira em suas vidas. Bill Gates, por exemplo, apesar de ser um dos homens mais ricos do mundo, é conhecido por sua frugalidade. Ele prefere voar de classe econômica em diversas ocasiões e mantém hábitos simples no seu dia a dia. A disciplina financeira também foi a chave para a ascensão de muitas famílias mercantes ao longo da história. Os Medici, uma das famílias mais influentes da Renascença, souberam administrar sua fortuna com inteligência, investindo em setores estratégicos e garantindo que sua riqueza durasse por gerações. Hoje, muitas famílias perdem fortunas rapidamente porque não seguem essa mesma lógica de disciplina e autocontrole. Se existe um princípio que sobreviveu ao teste do tempo, foi o de viver abaixo dos próprios meios. Esse conceito não é novidade. Na Grécia Antiga, o filósofo Sócrates já alertava sobre os perigos de gastar mais do que se ganha. Ele acreditava que uma vida simples e equilibrada era a chave para a felicidade e a liberdade. Os romanos também seguiam esse princípio. Cícero, um dos maiores oradores da Roma Antiga, ensinava que não é rico aquele que tem muito, mas aquele que precisa de pouco.
Isso nos ensina que acumular riqueza sem controle de gastos não leva à verdadeira prosperidade. No mundo moderno, vemos muitas pessoas endividadas por conta de um estilo de vida acima de suas possibilidades, compram carros de luxo financiados, fazem viagens extravagantes sem planejamento e vivem uma ilusão de riqueza. Mas os verdadeiros milionários, como mostram diversas pesquisas, tendem a viver de forma mais modesta. O livro O Milionário Mora ao Lado, de Thomas Stanley, comprova que a maioria dos milionários nos Estados Unidos não ostenta sua riqueza e, na verdade, vive abaixo dos próprios meios. Esses ensinamentos antigos ainda são válidos porque a natureza humana não mudou. O desejo pelo consumo imediato continua sendo um dos maiores obstáculos para a independência financeira. Até aqui, já exploramos alguns dos ensinamentos financeiros mais antigos e como eles continuam sendo aplicáveis hoje. Mas ainda há mais a ser descoberto. Nos próximos minutos, vamos revelar um princípio pouco conhecido que pode transformar completamente a sua visão sobre dinheiro e riqueza. Agora, prepare-se para uma das maiores lições financeiras de todos os tempos. Algo que pode mudar a sua vida se aplicado corretamente. Ao longo da história, certas civilizações dominaram a arte de acumular riqueza e perpetuá-la por gerações. Mas o que elas sabiam que muitos de nós ignoramos hoje? A resposta pode estar em textos milenares, ensinamentos de grandes sábios e na própria estrutura econômica de sociedades antigas. Se você deseja entender os segredos que permitiram a reis, mercadores e impérios prosperarem por séculos, este é o momento certo para prestar atenção. A riqueza sempre foi um tema de estudo para as mentes mais brilhantes da humanidade. O rei Salomão, considerado um dos homens mais sábios da história, acumulou uma fortuna colossal baseada em princípios simples, mas poderosos. Ele acreditava que a prosperidade vinha da sabedoria, da prudência e do trabalho diligente. Seus provérbios enfatizavam o valor do planejamento financeiro, da paciência e da generosidade como caminhos para uma vida próspera. Confúcio, por outro lado, ensinava que a estabilidade econômica vinha do respeito às tradições, do esforço contínuo e da busca pelo equilíbrio. Para ele, riqueza não era apenas o acúmulo de bens materiais, mas a capacidade de administrar recursos com responsabilidade e ética. Esses princípios ecoam até hoje em filosofias orientais de gestão financeira, como a prática do Kaizen, que prega a melhoria contínua, e a disciplina financeira. Os romanos, por exemplo, compreendiam a importância da diversificação de ativos, enquanto muitos veem o Império Romano apenas como uma potência militar. Poucos sabem que ele foi um dos primeiros a estabelecer princípios de investimento, que ainda são seguidos. Os patrícios, membros da elite romana, investiam em terras, comércio e metais preciosos, garantindo que sua riqueza fosse protegida contra crises e flutuações econômicas. Já os fenícios, considerados os maiores comerciantes da antiguidade, criaram redes comerciais complexas e dominaram o conceito de reinvestimento. Eles entendiam que dinheiro parado era dinheiro perdido, e por isso, expandiam seus negócios continuamente, garantindo que suas fortunas crescessem exponencialmente ao longo do tempo. E na Idade Média, surgiram os primeiros bancos administrados por famílias como os Medici, que revolucionaram o sistema financeiro, ao introduzir a contabilidade de dupla entrada e os primeiros conceitos de crédito estruturado. Essa inovação permitiu que a riqueza circulasse de maneira mais eficiente e criasse um sistema econômico muito mais robusto. Acumular dinheiro pode ser relativamente simples, mas construir um legado financeiro duradouro exige estratégia. Muitas famílias ricas ao longo da história falharam exatamente nesse ponto. A famosa expressão pai rico, filho nobre, neto pobre ilustra bem esse fenômeno. A cada geração, a riqueza de uma família pode se dissipar se não houver uma estrutura de preservação e multiplicação de recursos. Os Rothschilds, uma das dinastias financeiras mais influentes do mundo, conseguiram evitar esse destino por meio de um planejamento minucioso e uma visão de longo prazo. Eles não apenas protegiam seus ativos, como também educavam cada geração seguinte
para administrar os negócios com inteligência e disciplina. Esse princípio também se aplica a bilionários modernos, como Warren Buffett, que defende que a riqueza deve ser administrada com responsabilidade e que os herdeiros devem ser educados financeiramente desde cedo, para não dilapidarem fortunas construídas com tanto esforço. Os segredos milenares da riqueza não são apenas histórias do passado, eles continuam sendo aplicáveis nos dias de hoje. A paciência, o planejamento, a diversificação de ativos e o conhecimento são os pilares que sustentam fortunas duradouras. Portanto, se você deseja construir riqueza, mais do que isso, manter essa riqueza ao longo do tempo, é essencial aprender com os antigos e aplicar esses princípios na sua vida financeira. Nos próximos minutos, vamos aprofundar ainda mais esses conceitos e revelar uma estratégia específica utilizada por gerações que garantiram a perpetuação de sua riqueza. Não saia agora, pois essa informação pode transformar sua visão sobre dinheiro e prosperidade. Ao longo dos séculos, os mestres da sabedoria deixaram ensinamentos que transcendem culturas e épocas, guiando aqueles que buscam a verdadeira prosperidade. A riqueza não é apenas uma questão de acumular bens materiais, mas de compreender os princípios eternos que governam o dinheiro e a abundância. Neste momento do vídeo, você vai descobrir a resposta definitiva para a promessa que fizemos, como aplicar essas lições milenares na sua vida e garantir um futuro próspero e estável. Vamos começar trazendo um exemplo poderoso. Salomão, conhecido como um dos homens mais sábios e ricos da história, ele não apenas acumulou fortunas incalculáveis, mas também deixou ensinamentos que até hoje são referência para quem busca prosperidade. No livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 11, ele diz: "A riqueza adquirida de forma desonesta diminuirá, mas quem a junta aos poucos terá cada vez mais." Esse princípio está diretamente ligado a um dos maiores eros financeiros da modernidade: a busca por enriquecimento rápido e sem esforço. Quantas pessoas caem em esquemas de pirâmide, apostas arriscadas ou investimentos mirabolantes que prometem ganhos extraordinários em pouco tempo? A verdade é que a construção de riqueza é um processo gradual, fundamentado em disciplina, conhecimento e paciência. Outro ensinamento essencial de Salomão está em Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Aqui, encontramos um princípio fundamental da economia moderna: planejamento financeiro. Bilionários como Warren Buffett, um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo, seguiram essa lógica à risca. Buffett não construiu sua fortuna de um dia para o outro. Ele investiu consistentemente, fez escolhas estratégicas e teve paciência para colher os frutos ao longo das décadas. Além da Bíblia, outros textos sagrados e filosofias antigas também reforçam essa visão. O Tao Te Ching, de Lao Tse, ensina que aquele que se contenta com pouco sempre terá o suficiente. Essa é a base do conceito moderno de frugalidade e consumo consciente. Muitas das pessoas mais ricas do mundo, ao contrário do que se imagina, são extremamente disciplinadas nos gastos. Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, por exemplo, é conhecido por sua simplicidade no vestuário e estilo de vida, focando seus recursos em ativos produtivos, em vez de luxos passageiros. Os grandes impérios da história também nos ensinaram valiosas lições sobre a riqueza geracional. O Império Romano, por exemplo, entendia que a manutenção do poder e da prosperidade dependia de investimentos em infraestrutura, conhecimento e disciplina militar. Hoje, essa lógica pode ser aplicada à construção de um patrimônio sólido, investindo não apenas em ativos financeiros, mas também em educação, desenvolvimento pessoal e legado familiar. O Japão, com sua tradição milenar de gestão financeira, nos dá um outro grande exemplo. A filosofia do Kaizen, que significa melhoria contínua, ensina que pequenas mudanças diárias podem gerar um impacto significativo a longo prazo no mundo financeiro. Isso se traduz na prática de economizar e investir constantemente, mesmo que sejam pequenas quantias. O segredo não está no montante inicial, mas na consistência ao longo do tempo. Agora, como aplicar esses princípios na economia atual? O primeiro passo é desenvolver uma mentalidade de longo prazo. A maioria das pessoas age impulsivamente com o dinheiro, gastando sem planejamento e investindo sem conhecimento. O caminho para a verdadeira prosperidade exige paciência e disciplina.
Além disso, é fundamental diversificar suas fontes de renda. Dependência de um único salário ou fonte de ganhos é um risco enorme. Grandes impérios e famílias ricas sempre buscaram multiplicar suas fontes de receita. No cenário moderno, isso pode ser feito através de investimentos, negócios paralelos e aquisição de ativos que gerem renda passiva. Por fim, a maior lição que os sábios nos deixam é que a prosperidade vai além do dinheiro. A verdadeira riqueza está na liberdade de poder escolher seu próprio caminho, na segurança financeira para enfrentar crises e na capacidade de impactar positivamente a vida das próximas gerações. O dinheiro por si só não é o objetivo final, mas sim um meio para viver uma vida plena e significativa. Ao longo deste vídeo, exploramos os segredos financeiros que atravessaram séculos, sobrevivendo a impérios e civilizações, desde as lições de Salomão até os princípios adotados por impérios que moldaram o mundo. Entendemos que a verdadeira riqueza não se trata apenas de números em uma conta bancária, mas de sabedoria aplicada com disciplina e paciência. Aqueles que buscam atalhos para o enriquecimento muitas vezes se perdem no caminho. A história nos prova que fortuna conquistada rapidamente, sem base sólida, se esvai com a mesma velocidade. Por outro lado, quem entende que riqueza duradoura é fruto de conhecimento, estratégia e princípios atemporais, constrói um legado que pode atravessar gerações. Hoje, mais do que nunca, essas lições são indispensáveis. O mundo moderno, cheio de distrações e promessas vazias de dinheiro fácil, faz com que muitas pessoas tomem decisões precipitadas, baseadas na ilusão do ganho imediato. Mas, como aprendemos aqui, os verdadeiros mestres da prosperidade entendem que o crescimento financeiro sustentável requer visão de longo prazo, paciência e disciplina. Agora, cabe a você decidir: você vai continuar buscando atalhos que podem custar caro no futuro, ou vai aplicar os princípios comprovados que moldaram grandes impérios e famílias que prosperaram por séculos? O conhecimento que compartilhamos aqui tem o poder de transformar sua vida, mas apenas se for colocado em prática. A escolha é sua. Se esse conteúdo trouxe valor para você, continue explorando esse universo de conhecimento. À sua direita está um vídeo complementar que aprofundará ainda mais o seu entendimento sobre finanças e crescimento patrimonial. E, à esquerda, você pode conferir o último vídeo postado no canal, que traz mais insights poderosos para a sua jornada rumo à liberdade financeira. A verdadeira riqueza começa com uma decisão: buscar sabedoria. Agora que você sabe o caminho, está pronto para dar o primeiro passo?